Atualmente, 2 milhões de famílias no Brasil convivem com o transtorno do espectro autista. O autismo se tornou um problema social, afetando 1 em cada 100 pessoas, um aumento de 70% em 5 anos. Diversas ações estão sendo discutidas e realizadas, assim como tratamentos e também o trabalho de inclusão escolar. Para falar sobre autismo, o Opinião Livre de hoje conversa com a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Aline. Obrigada eu pelo convite, Silvia. Sempre muito bom. Autismo ou TEA? Autismo é um transtorno? Então, o transtorno do espectro autista, ele aparece na última versão do DSM-5, né, que é o DSM-5, que é um manual de psiquiatria, né, e isso, essa nova nomenclatura, ela abarca uma variedade muito grande de comportamentos, né, o que de certa forma traz uma patologização da infância, né, porque muitas vezes são comportamentos que se assemelham, né, a um comportamento de uma criança autista, mas não diz de uma criança autista, né? O autista, né, para a psicanálise, o sujeito se constitui na relação com outra pessoa, né? Então, nós nos constituímos como sujeito na relação com o outro. E o sujeito autista é aquele que tem uma dificuldade, né? Uma dificuldade bastante complexa aí, na relação com o outro. Hoje a gente chama então autismo ou fala TEA? Qual é a nomenclatura? Porque aí no caso do TEA você falou que engloba mais coisas, não é isso? O transtorno do espectro autista, ele engloba uma variedade grande, né? Ele abarca uma variedade grande de comportamentos que não dizem respeito somente ao autista. Entendi. A causa de uma criança nascer autista, ela é genética? Como eu lhe falei, né, para a psicanálise, a criança se constitui, né, o sujeito se constitui na relação com o outro, né? O que eu quero dizer com isso? Ninguém é causa de si mesmo, né? Um sujeito não é causa de si mesmo. Ele, por se constituir na relação com o outro, né? A criança, todo mundo quando nasce, né? Seja de uma forma ou de outra, tem alguém ali, tem um outro ali. Está interagindo, né, com o outro, né? Exatamente. Então, na relação com o outro, que é permeada pela linguagem. Sim. Então, a linguagem constitui o sujeito. Por isso, nenhuma criança, né, para a psicanálise, ninguém nasce autista. Né? Se o sujeito se constitui, e Lacan coloca a infância, é uma condição, né, de uma suspensão, né, de um vir a ser, né, de uma suspensão da constituição do eu, porque está se constituindo. Né? Então, pode vir a ser ou não uma criança autista. Né? Eu pensei que nascesse autista, não. Para a psicanálise, não. Se a criança se constitui na relação com o outro, é aí, nesse momento, nesse período, nesse tempo de constituição, que ela pode vir ou não a ser, né? Mesmo, vamos pensar um bebê, né? Mesmo que ele tenha uma certa recusa ao que vem do exterior, né? Ao que chega para ele, do que é do meio, enfim, do exterior, uma certa recusa, vamos supor, de olhar, né? De olhar para o outro, né? De atender ao chamado do outro. Isso não significa que ele seja, né,
uma criança autista, porque ele está em constituição, né? Certo. Essa questão do diagnóstico, ela é muito importante, porque você fazer o diagnóstico de uma criança muito pequena, né, de bebês, por exemplo, ou crianças nos primeiros anos de vida, levando em conta, né, essa leitura que é a da psicanálise, né, quando a gente parte do princípio de que uma criança se constitui, né, que há um vir a ser aí, né, é importante que se tome a criança pelo presente, pelo que ela naquele momento está apresentando, né? Então ela pode estar apresentando, sim, um sofrimento psíquico que diz da relação dela com o outro, mas como ela ainda está em constituição, isso não significa que ela no presente seja um autista e nem que no futuro ela virá a ser também. Quer dizer que não é genético, pode ser que ela venha, dependendo do desenvolvimento, ela pode nem ter a doença. Dependendo do trabalho que é feito, né? Se é uma criança que apresenta um sofrimento psíquico, isso, naquele momento, ela tem uma condição que está mostrando, né, que ela tem um certo sofrimento psíquico, que diz da relação dela com uma outra pessoa, né? Se isso é trabalhado com a criança, né, ela pode, né, como ela está nesse momento de constituição, ela pode vir ou não a ser uma criança autista. Até mesmo, vamos supor, quando uma criança nasce cega, né, nós temos limitações, todos temos, né? Seja na visão, enfim, né, no tato, no olfato, nas nossas sensações, na sexualidade, todos temos limitações. E a própria morte é uma limitação que todos temos também, né? Sim. Os humanos, os seres vivos têm, né? Quando uma criança, um exemplo, nasce cega, ela tem essa limitação da visão, né, que pode fazer obstáculo na relação dela com uma outra pessoa, né? Mas isso não determina o destino dela. Entendi. Né? O que vai acontecer. Já não dá para rotular, né? É claro que o sistema nervoso central, ele participa e é muito importante, né? Não estou aqui desconsiderando, não se trata disso, mas é para colocar que aí se engendra, né, algo que vai muito além de um puro organismo, né? Mas Aline, como é que eu sei que o meu bebê, dá para perceber que o meu bebê pode ter autismo, pode ser autista logo cedo, com algum tipo de comportamento dentro desse diagnóstico? Já que é um certo padrão, né? Existe um certo padrão para diagnosticar o autismo, não existe? Essa coisa do olhar. É um exemplo, essa questão do olhar, porque é um contato, né, com o outro. Não, né, encara, não olha. O olhar, ele diz de um primeiro contato que se faz com o outro, né? Quando a criança, quando algo aí nesse olhar acontece, isso diz dessa relação da criança com o outro, mas não diz que ela é um autista. Mas já pode ser um sintoma? Tipo, prestando atenção, eu chego e falo, olha, eu não consigo chamar atenção com os olhinhos do meu filho. Já algo para se prestar atenção. Certo. Mas nesse momento, ele é algo importante, uma questão que diz de uma certa, pode ser de uma certa recusa ou não, né? Mas de uma dificuldade aí nessa relação que se estabeleceu, né? Que tem uma certa dificuldade nessa via do olhar, né? E isso já é para a psicanálise, né? Para um psicanalista, já é um trabalho a ser feito. Ok. Com isso que a criança, né, que já ela está mostrando no presente, né? Porque
ela pode vir ou não a ser uma criança autista, mas no presente ela está apresentando essa dificuldade, né? Essa questão aí que não deixa de ser um sofrimento, algo de um sofrimento psíquico, porque está na relação com o outro. Então isso há um trabalho a ser feito aí, né? Com isso que está no presente e que não é um autismo. E se desenvolve, né? Acontece de realmente desenvolver, são vários níveis, né, que pode chegar. Esses autistas, eles podem viver como pessoas normais, né, conviver com as pessoas normalmente, depende do nível, como que a gente classifica isso? Por que não, né? O autista, ele desvia o olhar, né? Ele se recusa, tem uma posição de recusa ao outro, seja no olhar, na linguagem, né? Mas isso não é, isso diz de uma posição subjetiva, né? Que é muito específica do autista, né? Que abarca toda uma complexidade, né? Mas que não é a mesma coisa que o significado que a sociedade coloca quando diz, né, que se refere a essa palavra autista, né? Como se não houvesse essa, como se não fosse possível essa relação, né? Os autistas e a sociedade. Não, é uma posição do autista. Essa recusa é uma posição dele, é uma posição subjetiva dele de uma recusa a outra, como se o outro o invadisse, né? É como se a sensibilidade que ele tem é muito aguçada, que o outro invade ele. Então, é importante, sim, que se faça aposta aí. Que é o que a gente acredite, né? Que é o que a gente faz quando tem um filho. É interessante. A gente está terminando esse bloco, mas aqui nós estamos colocando o aspecto na visão do psicanalista. E isso é muito legal, porque você está dando uma visão totalmente diferente, até do que eu imaginava na entrevista, no sentido de vamos classificar nível 1, nível 2, como é que é, o agressivo, não agressivo. Não, é a forma como ele é visto e é o contato, né? Como que ele vai ser desenvolvido como ser humano desde pequeno, não é isso? Quando a gente tem um filho, né? Quando você faz uma aposta, né? Hoje estava vendo um vídeo que eu recebi e mostravam 2 irmãos. Era uma criança, mais ou menos de uns 5 anos, e um bebê. E essa criança conversava com o bebê. E o bebê ria, olhava para ele, ria, e ele continuava conversando, a contar coisas, enfim, ele contou milhares de coisas. Ali há uma aposta de que aquele bebê é alguém que está escutando o que ele está falando. Olha, né? Que interessante. É alguém que interage com ele. Essa é a aposta, né? De que há um sujeito ali. Que precisa realmente interagir. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta, o nosso tema é o autismo. O Opinião Livre dessa semana está conversando com a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes e nós terminamos o primeiro bloco falando justamente da capacidade do autista em interagir. Agora, a gente tem a ideia de que a criança autista, Aline, ela vive no mundo dela, ela tem um mundo diferente. É verdade? É real isso? Essa é uma forma muito simplificada, eu acho, de tomar uma posição subjetiva que é tão complexa, né? É uma especial posição subjetiva como a do autista, né? A gente tem muito a aprender com o autista, até mesmo sobre
as posições subjetivas daqueles que não são autistas, né? Mas pensando nessa questão aí que você levanta, né, de que no senso comum se fala, ele vive no mundo dele, né? Como eu lhe coloquei antes, Silvia, o autista, ele tem uma posição de recusa ao outro, né? Então, se ele tem essa posição de recusa ao outro, ele está extremamente atento. O autista está o tempo todo atento para não ser invadido por esse outro, né? Então, ele tem uma certa, um cuidado, né? Um trabalho, né? De estar, de manter o mundo, porque o nosso mundo é uma eterna mutação, né? É bastante caótico, a sociedade funciona de um jeito muito caótico, né? E o autista, ele faz um trabalho para manter uma certa... o ritmo dele, né? Uma certa fixidez, né? Então, com isso, ele está muito atento, né? Para que essa imutabilidade se mantenha. Não né? gosta que mude muito a rotina, né? É bastante difícil. tem Né? Isso a é rotina como deles. isso traz crise, né? Porque é muito difícil. Então, manter essa proteção, né? Dessa invasão do outro é uma forma de se preservar, daria para dizer assim. E se a gente tem, por exemplo, no caso, você consegue ter essa interatividade, consegue trazê-lo na convivência e de repente tem, sei lá, uma mudança de rotina e tem essa crise e ele volta para o isolamento. Como é que a gente faz para ter essa conexão, né? Alguém da família que tem alguém autista, trazê-lo de volta ou trazê-lo para perto, essa conexão familiar, essa conexão com o outro, como que a gente faz? A família conhece, né? Conhece os pais, conhecem o seu filho, né? E acho que sabem encontrar alguns caminhos, mas assim, de uma forma generalizada, dá para se dizer que é importante se ter muito cuidado, né? Para não ser invasivo. Isso deveria ser para todo mundo, né? Esse cuidado de não ser invasivo é para todo mundo, né? Mas principalmente... porque o autista, ele é muito sensível, né, a essa invasão, né? Então, que consiga se puxar um fio aí de um certo laço, mas com bastante cuidado, muito respeito à posição dele, né? Porque para que isso não seja tão invasivo que se torne, né, que fique insuportável e ele caia numa crise novamente ou alguma coisa nesse sentido. E qual que é a importância desse acompanhamento da psicanálise, né, do psicanalista no crescimento e no desenvolvimento de uma criança autista? Acho que o ponto fundamental, assim, principal, né, do trabalho com a psicanálise é que a psicanálise, ela toma esse quadro clínico que é tão complexo e assim, bastante, como que eu vou dizer, diferente, né? Toma como um sujeito, né? Há um sujeito aí e que tem muito a ensinar. Né? Eu tenho muito a aprender com esse sujeito, tem algo aí que ele tem a me ensinar. E aí há do psicanalista uma aposta, né, de que emprestando significantes, né, dando sentido para aquilo que a criança autista faz, né, que é emprestar a ela esse sentido para que aí ela possa, de alguma forma, se enlaçar. E se desenvolver, né, Aline? E que ela vá criando, né, formas de viver, apesar, né, a partir da dificuldade, dessa dificuldade que ela tem, né, que ela consiga, então,
com esse emprestar um sentido que ela possa tomar alguma coisa para ela e criar algum sentido, né? E poder criar formas de viver, né? A partir, saber fazer com isso, né? E A partir bem, dessa né? dificuldade dela. Agora, assim, se a base da psicanálise é a cura pela palavra, né? Você conversa, como trabalhar nessa direção com uma criança, por exemplo, autista, uma criança pequena, uma criança que não fala? Que tipo de trabalho que você faz se a criança não tem esse retorno da fala, de dizer o que está sentindo? Uhum. A linguagem, ela não se resume à fala. Com certeza, é verdade. É verdade. Então, a criança autista, ela se expressa de diversas formas, né? Às vezes tem, né, emite sons, tem palavras, tem frases, comportamentos, enfim, a linguagem que expressa, né, que é a forma do sujeito se colocar e que é muito singular de cada um, né? Então, o trabalho vai nessa via, né, de poder ver o que é que com aquele ato, com aquele comportamento, com aquilo que ele está fazendo, né, ele está se colocando como, né, posição dele para a partir daí fazer um trabalho, né? E esse trabalho envolve a família, né? Acho que isso é um junto, ponto né, muito Aline? importante no trabalho com a criança autista. A família participa muito e participa em sessão também. Porque se você faz alguma coisa e chega em casa eles não fazem, né? É que nem você ter algum exercício. Pode retroceder todo um trabalho, né? O psicanalista, ele trabalha aí como às vezes até como um tradutor, né? Como, às vezes, quando os pais estão muito angustiados diante daquele comportamento tão estereotipado do filho, né? É um trabalho muito próximo, né? Que fica como um terceiro nessa relação, né? E um profissional que a família pode e deve contar e muito, né? Para que esse trabalho aconteça. Em relação a como é que deve ser feita a inclusão do autista nas escolas? Dá para ter uma vida normal, participar das aulas numa escola comum? Não precisa ser uma escola especial? Por lei hoje, né, a inclusão ela é lei, né? Agora, não basta só a gente incluir numa escola e dizer que a inclusão está acontecendo, né? Porque às vezes coloca lá e tá junto, mas não está desenvolvendo. Não tem um trabalho, não há um olhar, né? É importante que a escola ela tenha, né, assuma esse compromisso, né, de forma a olhar para a singularidade de cada um, independente de ter ou não alguma questão, mas pensando na inclusão do aluno autista, que ele seja respeitado, né, que o fato de ele não conseguir suportar tanto tempo, por exemplo, dentro de uma sala de aula, isso seja respeitado e que a escola tenha estrutura para poder sustentar isso, que ele possa fazer, esse é um exemplo, né? Idas e vindas à sala de aula, né? É importante que a escola não foque apenas a questão cognitiva, a questão das aprendizagens, mas a questão subjetiva, porque a escola é um lugar de alteridade, é um lugar muito importante para a subjetivação também, e é um lugar de normalidade, né? E de rotina também, né? O que é bom para ele. Quando uma criança está inserida numa escola, isso dá um outro lugar para ela, na sociedade, né? Porque ela é um aluno, ela faz parte daquela escola. E geralmente são bons alunos, né? Dependendo do nível. A inteligência deles é muito grande, né? Aí vai de cada caso, né? É muito singular, mas acho que esse é o ponto, é olhar para a singularidade daquele aluno e que a escola esteja disposta, né, a trabalhar com uma estrutura para
dar conta, né, para que seja possível a esse aluno participar. Às vezes, até dependendo do aluno, do momento daquela criança, né, se avalia se realmente ela vai se beneficiar ou não naquele momento, né, de participar de um sistema, né, de ensino regular. Sabe que eu li bastante, né, antes de apresentar esse programa. É muito complexo, né? São vários níveis, enfim, são várias histórias também. Mas uma coisa que eu tenho como depoimento de algumas pessoas que eu li, que convivem com autista, é não desistir nunca. Não desistir nunca, porque muitos pais e educadores, eles alegam que nada é em vão. Muitas vezes, após anos sem resultados satisfatórios, ali tentando, o autista, de repente, pode reagir de uma vez a todos aqueles estímulos que foram feitos. É verdade isso? Quer dizer, é um trabalho que é lento, que é demorado, mas que pode realmente ter um resultado bom? E sabe, esse é um trabalho que, sim, é um trabalho que demanda, né, um tempo, sim, demanda um bom tempo, mas há construções aí, né, há aquisições aí que são pequenas aquisições, mas que vão acontecendo, não é de uma hora para outra que de repente deu um start, São né? pequenas conquistas. São pequenas conquistas que vão acontecendo e acho que essa questão de desistir, né? Essa palavra, né? Que tomaria como um significante até ela me faz pensar no que eu já coloquei antes, que é a aposta, né? Quando o importante é haver uma aposta, né? Quando se desiste, não há aposta, né? Lacan já dizia que uma palavra só é palavra porque alguém acreditou. É verdade. Uma fala só é fala porque alguém acredita naquela fala. Muito bem, é isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, viu, Aline? Obrigada eu pela troca. Muito obrigada mesmo. Muito bom. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.